A representatividade é uma das ferramentas mais importantes para que a fisioterapia e a terapia ocupacional ganhem visibilidade e sejam cada vez mais valorizadas pela sociedade, pelos gestores públicos e privados e por outros profissionais de saúde. Por isso, aqui no Me Representa, nós vamos conversar com diversos profissionais que assumiram esse compromisso e estão ocupando cargos representativos, lutando pela saúde e buscando valorização profissional. Está no ar o programa Me Representa. E as nossas convidadas de hoje aqui no Me Representa são as terapeutas ocupacionais Ellen Ritt e Renata Cristina Rocha da Silva. A Ellen é terapeuta ocupacional, professora e doutora do curso de terapia ocupacional na Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutora em saúde coletiva, especialista em saúde mental pelo COFITO. Hoje, ela faz parte da Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, representando o CREFITO 5. E a Renata é terapeuta ocupacional, doutora em ciências cirúrgicas, docente da Universidade Federal de Pelotas, conselheira do CREFITO 5 e conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Imagina. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre como surgiu o interesse em fazer parte desse movimento de representação, não só dos profissionais, como da sociedade. E como que vocês foram parar, então, no Conselho Municipal de Saúde de Pelotas. Podemos começar com a Ellen? Bom, acho que vou contar rapidamente essa jornada, porque quando eu conheço Renata e eu e Renata vamos para as primeiras reuniões lá no Conselho, a Renata já era, né, conselheira do SUS, da Saúde, em Pelotas, já representando também o CREFITO, mas a minha trajetória começa lá com 15 aninhos de idade, bem mais nova do que eu sou hoje, mas no Grêmio Estudantil da minha escola estadual, era uma escola técnica estadual, e lá a gente tinha essa possibilidade, tanto do Grêmio Estudantil, com vários trabalhos, e eu era representante da minha turma dentro do Grêmio, e também era representante da turma diante, né, dos docentes, dos professores. Então, essa questão da representação, ela já vem de longa data. Eu acho extremamente importante a gente batalhar pelas questões que nos é cabível, porque os nossos direitos são conquistados, eles não são dados. Depois, na universidade, continuei na mesma condição de ser representante de turma, também participei de centro acadêmico para representar, né, o curso da terapia ocupacional em relação às estudantes, e aí fui trabalhar no SUS Campinas, que também fui conselheira de saúde, fui conselheira tanto do meu serviço, quanto do distrito, como do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Então, quando eu chego em Pelotas, rapidamente, né, me interesso pelo Conselho de Saúde, a professora Renata já estava lá, e um dia teve uma pauta de saúde mental, e a Renata falou, vamos juntas, para a gente fazer uma discussão, né, porque os conselhos, todos eles são abertos, né, aos usuários, às pessoas, ao cidadão, e a gente tem participação de voz, mas só os representantes têm poder de voto. Então, nesse momento, a Renata que tinha poder de voto, e eu fui junto ali para auxiliar esse debate. E aí, nessa ocasião, eu fiquei sabendo dessa comissão de saúde mental, a professora Renata falou, por que a gente não pensa numa representação do CREFITO dentro da comissão de saúde mental, para que a gente possa, então, fomentar a discussão, principalmente profissional. Acho que Pelotas tem um desafio que ainda é a contratação e a ampliação do cargo de terapia ocupacional para dentro tanto do Sistema Único de Saúde, mas também do sistema de assistência social, da cultura, do lazer, enfim. Mas ali a gente estava na saúde e ainda tem esse desafio. E para a saúde mental é um dos nossos grandes campos, né? A reabilitação física e a saúde mental são grandes campos da terapia ocupacional, mesmo assim Pelotas ainda tem esse desafio de ampliar a categoria profissional terapeuta ocupacional. E assim foi feito.
A Renata, enquanto representante do CREFITO 5, fez um pedido para a Comissão de Saúde Mental para ter uma representação do CREFITO 5 dentro dessa comissão, e o meu nome foi indicado, e claro, eu aceitei prontamente, estou lá, nessa dedicação, representando vocês, todos nós, né, que somos credenciados, aí, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais, lá na Comissão de Saúde Mental. E contigo, Renata, como é que foi esse processo? Bom, é um prazer estar conversando aqui com vocês, com todos, hoje, sobre essa trajetória, a importância disso, né? A minha trajetória começa de uma consciência profissional, né? Desde o período da graduação, assim, reconhecendo que o terapeuta ocupacional era um profissional pouco reconhecido no mercado, então a oportunidade de mudar isso era ter essa participação, né? Ter essa representatividade em locais importantes. Então, desde então, eu me formei, comecei a participar da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade, então, de ser conselheira do CREFITO, já numa gestão anterior, e agora nessa gestão novamente. Então, a representação é extremamente importante desde a época que nós somos acadêmicos, né, como a Ellen bem colocou, assim. Então, não basta a gente só ficar vendo por que a TO, por que a fisioterapia está nessa condição e a gente não fazer nada, né? Então, a minha vontade de fazer alguma coisa foi que me trouxe hoje até aqui, né? Estar no Conselho Municipal de Saúde foi uma oportunidade dada pelo CREFIT 5, que já tem uma cadeira, né? Já tem essa vaga de conselheiro há algum tempo, e como eu estou agora, né, erradicada em Pelotas, né? Ficou mais fácil de poder fazer essa representação aqui no município, que é um município que tem dois extremos, né? A gente tem a fisioterapia como um campo extremamente grande, com instituições formadoras, muitos profissionais, tanto na cidade quanto na região, e a terapia ocupacional começando, né, os seus primeiros passos, a gente precisando criar vagas, precisando colocar os profissionais. Então, trabalhar aqui e representar esses dois extremos tem sido um desafio, e é muito prazeroso poder estar fazendo parte desse processo. Que legal. Eu queria que vocês comentassem quais foram as pautas mais marcantes que vocês puderam acompanhar, não só para a saúde do município, como também para os terapeutas ocupacionais e até fisioterapeutas, né, de maneira geral. Vamos começar agora com a doutora Renata. Bom, a gente acaba participando de muitas pautas, né? E estar num espaço de representação, onde a gente tem um coletivo formado por trabalhadores, por usuários, por instituições que fornecem o serviço de saúde, né, no município, é muito importante e muito rico, porque nesse momento a gente consegue escutar, né, a comunidade, escutar os usuários dos nossos serviços, escutar os profissionais e escutar quem contrata o serviço, né? Então, para a terapia ocupacional, por exemplo, o que me chama muito a atenção foi quando a gente conseguiu que a Prefeitura Municipal de Pelotas abrisse as vagas, né, criasse os cargos de terapeutas ocupacionais, quando ela chama os terapeutas ocupacionais, quando ela desloca um terapeuta ocupacional de um lugar para fazer uma atenção em outro lugar, a gente poder estar lá dizendo, não é só deslocar, a gente precisa não tirar desse lugar, precisa botar um outro, porque se tu tirar da saúde de uma instituição que está deixando a população descoberta, e tu poder mostrar para a população a importância desse profissional, a diferença que esse profissional vai fazer na vida dessas pessoas, porque muitas vezes o usuário não tem essa noção, né? Ele não compreende o que esse profissional pode fazer por ele. E estar no Conselho Municipal nos ajuda a isso. Então, em inúmeras pautas, a gente pode se colocar enquanto conselho e falar, olha, aqui o terapeuta ocupacional vai poder estar dando assistência na população, né? Nessa situação, é o TO ou o fisioterapeuta que vai estar dando conta dessa demanda que está reprimida no município. Então, isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Em relação à fisioterapia, como eu disse, a gente tem uma oferta de serviços muito grandes, foi a qualidade, poder estar trabalhando junto com a comunidade para que eles tenham um serviço de qualidade no município, né? Então, a gente está traçando um projeto e um processo muito importante com a fisioterapia para a assistência do município. Mas se nós não estivéssemos ali, a gente não teria essa possibilidade, né? Nem de mostrar para a população o diferencial que esse profissional traz, né, na sua assistência, nem para o gestor,
né, que precisa entender melhor. Então, quando a gente tem ali uma pessoa que fala sobre a fisioterapia, que fala sobre a terapia ocupacional, você facilita, né, esse caminho, assim, para todos os lados. Então, isso é o que me marca bastante. E para ti, Ellen? É super interessante, né, essa pergunta e também a fala da professora Renata, porque eu já pego esse percurso muito encaminhado dentro da Comissão de Saúde Mental e dentro da Prefeitura Municipal de Pelotas, mas foi interessante uma discussão onde havia a implementação de um novo serviço, era um serviço residencial terapêutico, em que se prevê que ele seja construído próximo, né, em colaboração com os centros de atenção psicossocial em saúde mental. E aí toda a discussão passava onde seria esse serviço residencial e como, né, pela legislação, pelas portarias, a terapia ocupacional ela tem um papel fundamental nos serviços residenciais terapêuticos, porque a gente aqui discute o cotidiano, as atividades de vida diária, como que essas pessoas vão se ressocializar, né, nesses ambientes de morada, porque geralmente são usuários que são egressos de longa data dos hospitais psiquiátricos. E aí toda a discussão perpassou onde tinham as terapeutas ocupacionais nos centros de atenção psicossocial para que esse serviço fosse contemplado, pelo menos pela terapeuta ocupacional que estava no CAPS. E aí abriu-se toda uma discussão por que não se tinha terapeutas ocupacionais em todos os centros de atenção psicossocial. Isso só foi possível por ter, né, uma representante do CREFITO 5, enquanto terapeuta ocupacional, dentro da Comissão de Saúde Mental, porque senão essa discussão de especificidade do núcleo e da necessidade do apoio a esses serviços por este núcleo profissional, talvez teria se perdido ali, como a Renata mesma disse. Às vezes os usuários não têm essa dimensão e nem mesmo os gestores de o quanto esses núcleos profissionais precisam estar ali cuidados para que o serviço seja de primazia, seja de excelência para a população. E agora a gente está numa nova discussão, que é a ampliação de vagas pela prefeitura, que aí a gente tem que fazer uma discussão dentro da Câmara dos Vereadores. Então, enquanto Comissão de Saúde Mental, nós estamos indo para a Câmara de Vereadores para tentar essa ampliação de vagas, em especial, aí, como eu estou na Comissão de Saúde Mental e a TO tem esse lugar muito forte, acho que a Físio ainda não está dentro dessa grande área da saúde mental, mas seria uma grande contribuição também, a gente acaba falando mais da TO aqui, por essa condição, a gente está fazendo essa discussão de ampliação para que a gente possa chamar as terapeutas ocupacionais que estão classificadas no concurso para ter pelo menos uma representante terapeuta ocupacional em cada serviço da saúde mental de Pelotas. Então, acho que foram duas pautas importantes que o CREFITO estava lá, né, representado por nós. Que interessante. Vocês já comentaram aí, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre a importância de ter terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas nesses cargos representativos, seja nos conselhos municipais, sejam nas associações, até na política ou no próprio conselho profissional. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Doutora Renata, pode ser? Peraí, sim. De fato, assim, estar nesses lugares tem sido muito importante. E o que nós temos conseguido hoje de aprovações, de projetos de leis, de constituição de locais para intervenção, tem partido dessas representações. Então, é muito importante que a gente tenha profissionais que sejam chão de fábrica, como eu costumo dizer, que são aqueles que gostam mesmo de estar com a mão na massa, mas a gente também precisa ter esses profissionais que estão na administração, que estão, né, atentos para a questão política, porque são nesses lugares que as coisas começam a acontecer. Né? Então, para a gente ter lá a fábrica, para a gente poder estar trabalhando no chão de fábrica, a gente precisa ter o anterior, né, que é o profissional que está discutindo, está criando, está mostrando a importância. Então, nesse sentido que os terapeutas ocupacionais precisam se fortalecer,
nós precisamos estar nesses lugares, o fisioterapeuta precisa estar nesses lugares. Não necessariamente a gente precisa estar como conselheiro, a gente pode estar somente participando do conselho, como a Ellen bem colocou, com voz, né? E aí, junto com o nosso conselheiro que tem voto, ou se a gente não tem um conselheiro, a gente vai ter alguém de uma outra área da saúde, de um outro conselho, que a gente vai poder fazer uma parceria para lutar pelaquela causa. Então, todas as cidades possuem conselhos municipais de saúde. Então, os municípios precisam ser procurados por esses profissionais para estarem lá. Onde eu posso estar? Com o que eu posso colaborar, né? Em que secretaria, em que conselho, em que comissão, assim como a Ellen faz também nos representa na Comissão de Saúde Mental, né? Então, o profissional precisa procurar, porque, infelizmente, a gente não tem a cultura do gestor nos procurar, né? Nós temos que fazer esse caminho contrário, né? O profissional que realmente está a fim de fazer o bem pela sua categoria, representar a sua categoria, procurar, né? Pode procurar o CREFITO, que o CREFITO vai ajudar a procurar esse espaço, a constituir esse espaço, mas precisa partir do profissional, né? O terapeuta ocupacional precisa não parar de reclamar e pensar, projetar no que ele pode fazer. E o fisioterapeuta também. Então, por isso a importância de estar nesses locais, mas a partir da concepção de que eu posso, né? Mesmo não estando representando oficialmente, enquanto profissional ou até enquanto usuário, eu devo estar nesses locais. É isso que vai fazer a diferença. Eu concordo bastante com a professora Renata nesse sentido, que a gente deve estar nesses locais, porque somos sujeitos, né? Quando a gente assume uma profissão, a gente assume uma profissão na condição ética, política, científica, que ela nos coloca. Então, não basta só eu atuar como terapeuta ocupacional, como fisioterapeuta. Toda a minha atuação, ela é um gesto político cotidiano. E estar nesses espaços, e aí enfatizo, pode ser só do lugar de ouvinte e de voz. É extremamente importante, porque o gestor nunca vai ter a dimensão do todo, ele precisa escutar a sua população e precisa escutar as categorias. O CREFITO faz um excelente trabalho de juntar, né, juntar os profissionais junto com os gestores, junto com a população, para tentar trazer essa dimensão do corpo profissional, dos núcleos de saberes e de onde a gente pode avançar nas políticas e também, né, na nossa atuação profissional. Mas a gente precisa estar junto com o CREFITO 5, a gente precisa estar junto nas associações, sejam elas estaduais, brasileiras, né, a gente tem a Abrato, a gente tem várias associações da fisioterapia, várias associações específicas, né, a gente tem as hospitalares, tem da saúde mental, tem da saúde coletiva, sejam elas quais forem, é importante que nós, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, profissionais atuantes, estejamos conectados com essas associações e com o nosso CREFITO para diálogo, né, para que a gente possa colocar as nossas questões, e aí, a partir das nossas questões, a gente tem um projeto aí político, coletivo, que abranja e avance, né, nas questões profissionais tão necessárias para esse século XXI cheio de desafios. Perfeito. Então, para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os colegas de vocês que estão assistindo e que, de repente, se interessem por, vou procurar, onde eu começo, enfim, como uma mensagem de incentivo para que cada vez mais a gente possa ter terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas ocupando esse lugar. Posso começar? Pode começar, doutora Ellen. Tá joia. Acho que uma mensagem de incentivo é que, se você tem qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão, procure o CREFITO 5, procure os seus representantes, procure as associações que você acha que te representam, os sindicatos, a gente nem falou dos sindicatos, mas enfim, até nos grupos de trabalho, a gente tem cargos de gestão, de representação, que são extremamente importantes. Não deixe de participar, a experiência é única, a experiência é incrível, é trabalhosa, não vamos mentir que não é, né? É trabalhoso sim, ainda mais que
você representa um coletivo, né, quando você leva a voz, né, eu estou lá levando a voz do CREFITO 5, da FIS e da TO, então você tem que estar sempre conectada com essas pessoas, mas não tenham medo, venham, e é assim que a gente constrói um Brasil melhor, um Brasil mais coletivo, mais político, né, na política que é coletiva, que a gente está convidando vocês. Eu penso que é muito importante que cada profissional pense a sua prática de uma forma geral, né? Desde o seu início até onde está agora. E é extremamente importante que cada profissional acredite no seu potencial. E que todos os profissionais têm potencial, sim, tanto para fazer um atendimento, tanto para fazer uma representação. É muito comum as pessoas acharem que não são capazes, né? Eu não sou capaz de fazer uma representação, mas se você ama a sua profissão, acredita na sua profissão, você sim é capaz de fazer uma representação, de ser um representante. Nós precisamos de profissionais ocupando esses lugares. Nós estamos hoje numa situação crítica da saúde pública do nosso país, da privada também, das agências de saúde. Então, os profissionais, não é só quem trabalha no SUS que precisa estar nesses lugares, não, muito pelo contrário, quem trabalha no privado, quem trabalha no convênio, né, precisa estar nesse lugar, seja com voz, seja com voto, seja com parcerias com outros conselhos, mas é importante acreditar que pode e estar nesse lugar para que a gente faça a diferença nesse país que está tão difícil para todo mundo, né? Então, a minha mensagem é essa. Todos precisamos estar juntos, independente de onde atuamos, de com quem atuamos, em prol da fisioterapia, da terapia ocupacional e da saúde do nosso país. E contem sempre com o CREFITO 5. Perfeito, muito obrigada, Ellen, Renata, agradeço a participação de vocês. E para quem está nos assistindo, então fiquem de olho, porque nos próximos programas nós vamos ter mais convidados com representatividades muito importantes para a profissão, para a sociedade e para a saúde. Obrigada a todos e até lá.